Olá pessoal, boa tarde, eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos trabalhar um assunto que vem sendo debatido nos últimos meses, nos últimos dias e que tem uma grande possibilidade de cair tanto na sua prova do Enem como também ser um tema da redação. A onda dos protestos antirracistas, rompendo fronteiras. Bom, vale lembrar que quando nós falamos de protestos antirracistas, nós não estamos falando somente de um tema atual. Esse tema ele vem sendo debatido há muitos anos, principalmente nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar de alguns acontecimentos que desencadearam uma série de protestos que estão sendo discutidos no mundo inteiro. Esses protestos realmente eles romperam as fronteiras, tá? Para iniciar, vamos falar sobre o nosso primeiro caso, que aconteceu com George Floyd. A data desse acontecimento foi dia 25 de maio de 2020. O que ocorreu e como ocorreu? A morte de um afro-americano chamado George Floyd, depois que um policial se ajoelhou no pescoço dele por cerca de 8 minutos, onde ocorreu em Minneapolis, na Minnesota, nos Estados Unidos, e as consequências desse acontecimento foi um desencadeamento de uma onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos. Quando nós falamos desse caso, George Floyd, nós também vamos lembrar do que aconteceu há mais de 50 anos com Martin Luther. O que aconteceu com ele? Ele também foi morto em uma onda de protesto quando ele lutava por direitos civis nos Estados Unidos. Ele foi um grande ativista negro e lutou por direitos que hoje fazem grande diferença. Como que isso aconteceu? Como que isso ocorreu? Há mais de 50 anos nos Estados Unidos, ele liderou grandes protestos. Na década de 1950 até 1960, a gente pode lembrar que a população negra nos Estados Unidos não tinham praticamente direitos de nada, eles lutavam por direitos mínimos. Quais direitos eram esses? Não era simplesmente direito, queremos um aumento salarial, queremos melhores condições de trabalho, não. Eram direitos do tipo frequentar os mesmos lugares que os brancos, ter decisão na política e também frequentar as escolas, tá? Então, vale ressaltar que nessa década de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, muitos protestos eles foram ocasionados pela essa luta de direitos civis. E a partir de 1963, 64 foi quando começaram a ter êxito nesses protestos, tá? Então, os protestos que estão acontecendo atualmente, a partir da morte de George Floyd, ele já é considerado o maior da história desde 1968, que foi quando aconteceu a morte de Martin Luther, tá, gente? E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens do caso de George Floyd, como que vem acontecendo essa onda de protestos. Inicialmente, esses protestos eles foram acontecendo de uma maneira pacífica, porém, atualmente, nós podemos acompanhar nos noticiários que a onda de protestos elas estão cada vez mais violentas, tá? Essa terceira imagem é a imagem do George Floyd. Ele passou cerca de 8 minutos e 40 segundos, um policial em cima do seu pescoço, e ele gritava, estou sem ar, estou ficando sem ar, não estou conseguindo respirar. Frases desse tipo justamente as frases onde estão escritas nos cartazes desses protestantes, as frases repetidas por ele antes de sua morte. Então, o caso de George Floyd, que aconteceu em maio deste ano, até hoje está acontecendo muitos protestos devido a isso. E aí várias notícias, vários jornais divulgaram como tem sido acontecido esses protestos, tá? Eu vou ler algumas dessas notícias para vocês. Na fonte Correio Brasiliense divulgou a seguinte nota: onda de protesto contra a morte de George Floyd se espalha pelo mundo, tá? E aí vocês podem observar que de Sydney a Londres, passando por Paris e Montreal,
estão previstas inúmeras manifestações neste fim de semana. Essas manifestações elas já aconteceram. Essa imagem é de uma manifestação que ocorreu onde milhares de pessoas levaram cartazes com as frases que eu já citei para vocês. Outros divulgaram da seguinte maneira: na Austrália, o primeiro país a protestar fora dos Estados Unidos, milhares de pessoas marcharam no sábado, levando faixas com a frase "Não consigo respirar". A frase é uma referência às últimas palavras de Floyd, enquanto era sufocado por quase 9 minutos pelos joelhos de um policial durante sua detenção. Em Sydney, a manifestação foi autorizada alguns minutos antes de começar, graças a uma decisão judicial que anulou a proibição anterior. O fato de tentar evitar a manifestação levaram as pessoas a quererem fazer ainda mais, disse Jumika Donovan, um dos participantes. Na capital britânica, vários atos foram organizados ao longo da semana, às vezes marcados por incidentes com a polícia. Inspirado no trágico evento, o artista Banksy apresentou no Instagram uma nova obra, na qual uma vela acesa, que ao lado da silhueta de uma pessoa negra queima a bandeira americana. Na França, voltaram para o primeiro plano das denúncias de violência policial nos últimos anos, ecoando a indignação global com a morte de Floyd. Manifestações contra a violência policial foram convocadas no país para ampliar o movimento de solidariedade internacional contra a impunidade na aplicação da lei. 23.300 pessoas participaram, 5.500 delas em Paris, segundo dados do Ministério do Interior. Na Alemanha, 10.000 pessoas se reuniram silenciosamente na famosa Alexanderplatz, a maioria vestida de preto e usando máscaras. O silêncio branco é violência, repetiram em coro. Os jogadores do Bayern de Munique, líder do campeonato alemão, realizaram neste sábado o aquecimento usando uma camiseta com a frase "Cartão vermelho para o racismo, vidas negras importam", antes do jogo contra o Bayern. Em Liège, leste da Bélgica, 700 pessoas ignoraram a proibição e participaram de uma marcha contra o racismo, segundo a polícia. Em Varsóvia, participaram 1.000 pessoas, muitas delas jovens vestindo preto, e o candidato da esquerda às eleições presidenciais, Robert Biedron, usando uma máscara, uniu-se a elas. Também houve protesto em Bordeaux, Lyon, Lille, Bennes e Marselha. Na terça-feira, uma manifestação proibida reuniu em Paris pelo menos 20.000 pessoas, convocadas pelo Comitê de Apoio à Família de Anne Traoré, um jovem negro que morreu em 2016 perto de Paris, após ter sido detido pela polícia. Então, essa e outros acontecimentos foram alguns das manifestações e protestos que estão acontecendo nessas cidades. É importante que vocês acompanhem esses noticiários, vejam o desenrolar dessas situações, porque quando nós falamos de atualidades, nós estamos falando de acontecimentos que eles vão mudando, eles vão, como é que eu posso falar para vocês? Eles vão se transformando ao longo dos dias. Como eu disse para vocês, as manifestações, os protestos contra o racismo, eles iniciaram de uma forma pacífica e hoje ele se desenrolou de uma outra maneira. Um outro caso que desencadeou umas ondas de protesto, tanto nos Estados Unidos como em outras cidades, é o caso do Jacob Blake. Quando que aconteceu? Dia 23 de agosto de 2020. O que ocorreu e como ocorreu? Jacob Blake, um afro-americano, foi alvejado com 7 tiros pelas costas na frente dos filhos pela polícia. Onde ocorreu? Em Kenosha, no Wisconsin, Estados Unidos. As consequências: uma onda de protesto antirracista nos Estados Unidos, paralisação de atividades desportivas como forma de protesto. No caso do Jacob, o vídeo que aparece essa situação, os 3 filhos estavam dentro do carro e quando ele se negou a parar numa abordagem policial, os policiais efetuaram 7 tiros contra ele. Essa situação fez com que as ondas de protestos que estão acontecendo atualmente ganhassem mais força. E aí,
o que as pessoas querem em seus protestos não é o fim do policiamento, é o fim dessa violência contra os negros. É uma luta que vem desde os primórdios da humanidade, que a população negra vem lutando. E aí, quando nós vamos falar da questão do racismo, quando nós falamos da questão de protestos antirracistas, nós devemos lembrar que essa luta não é somente uma luta da população negra, é uma luta de todos nós, é uma luta no qual eles lutam por direitos de viver em paz, uma luta pelo qual eles lutam por direitos de levar a sua vida de forma que eles não sejam julgados somente pela sua cor de pele, não sejam julgados por sua religião, não sejam julgados por a sua decisão política. Então tudo isso é um direito que é o mínimo que eles querem e tem que ser uma luta de todos. Ao escrever uma redação, ao escrever um texto sobre esse tema, e aí a gente sempre coloca no final da nossa redação, mais ou menos no nosso no resumo final, colocamos que a população precisa se conscientizar. Mas de que forma a população precisa se conscientizar? De que forma isso pode ser feito? Então é um debate que vai além da cor da pele, vai além daquilo que nós vemos. É necessário que nós tomamos consciência, mas não só consciência, mas também atitudes de tomar as dores pelo nosso próximo, atitudes de ir à luta por direitos de igualdade, direitos no quais eles lutam há tantos anos, e quando acontece esse tipo de caso, nos Estados Unidos principalmente, porque nos Estados Unidos é onde nós temos disparidades racial muito grande, até nos dias atuais, e lá nós temos um histórico de discriminação racial muito forte, principalmente porque os negros nos Estados Unidos eles não tinham o direito nem de frequentar os mesmos lugares que os brancos. Então, o histórico de discriminação racial faz com que a população negra ele chegue a um limite de ir para as ruas e dizer chega, e dizer a minha cor não interfere naquilo que eu sou. Então, a luta dessa população é isso, tá? E aí vários protestos históricos, inclusive, estão sendo desencadeados nos Estados Unidos. Nós tivemos protesto na NBA. Na tela de vocês estão aparecendo esses 3 noticiários. Primeiro, noticiou da seguinte forma: vidas negras importam. Em decisão histórica, Booker decide não jogar em protesto a novo caso de racismo nos Estados Unidos. Bicampeão da NBA abandona programa nos Estados Unidos em apoio a protestos. Em protesto contra o racismo, times da NBA boicotam os jogos da playoffs. Então, tudo isso foram acontecimentos históricos que nunca se viram na história dos jogos norte-americanos, e está acontecendo. As pessoas estão acordando, estão decidindo que não aceitam mais a situação, não aceitam mais que uma pessoa seja morta simplesmente porque a cor da pele dela é uma cor negra. Então, tudo isso desencadeou uma série de protestos. São protestos que não têm previsão para fim. Por quê? Porque nós sabemos que essa questão do racismo ainda não chegou ao fim. Então, até não chegar ao fim essa onda de racismo, os protestos devem continuar. E aconteceram protestos em outros esportes também. Em Nova York, por exemplo, em um dia marcado por muitos protestos no esporte norte-americano, após mais um caso de violência policial contra o cidadão negro, a japonesa Naomi Osaka aderiu ao boicote iniciado pelos atletas da NBA e decidiu que não vai disputar a semifinal. Então vamos ao exercitando. A decisão de paralisar a NBA ocorreu por quê? Letra A, falta de pagamento de salário dos jogadores. B, um representativo protesto contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. C, decisão dos patrocinadores que estavam descontentes com a baixa rentabilidade da franquia. D, falta de testes para a Covid-19. Ou E, aproximação de um furacão na região onde seriam disputadas as partidas. Como nós já falamos durante a nossa aula, a resposta correta é a alternativa B. Agradeço vocês pela companhia de hoje. Acesse a nossa plataforma Eduque, que lá estará a nossa aula disponível e mais exercitando para vocês.